Talvez a pergunta que eu mais ouça no meu dia a dia é: treinar em casa funciona, Carol? E eu digo que funciona sim, mas para isso é preciso que você entenda algumas coisas que quase ninguém te explica. A maioria das pessoas começa a treinar em casa cheia de vontade, empolgada, pensando: agora vai. Nos primeiros dias até consegue manter ali uma rotina, treinando todo dia, se empolga, coloca roupa de treino e vai treinar. Mas aí surgem as primeiras dores, começa a não ver resultado e aí começa a desanimar. E é aí que vem o pensamento errado: treinar em casa não funciona. E na verdade, não é que treinar em casa não funciona. Esse não é o problema. O problema é a falta de estratégia. E é por isso que eu vou te mostrar hoje 5 coisas que você precisa saber antes de treinar em casa, para não perder tempo, não se machucar e finalmente ver resultado. Mas fica comigo até o final, que a quinta e a última coisa talvez seja o que mais faz as pessoas desistirem de treinar em casa. E essa, para mim, é uma das mais importantes. Eu sou Carol Moreira, fisioterapeuta, professora de Pilates, Yoga e treinamento funcional. E eu te ajudo a treinar em casa em pouco tempo e ter mais resultado que a academia. E se todo esse conteúdo, toda essa aula que eu faço para você aqui no YouTube faz todo sentido, então já clica aqui, ó, no joinha, fica logo aqui embaixo do vídeo. Porque assim o YouTube entende que essa aula é bacana e acaba levando para mais pessoas assistirem. E isso me ajuda e ajuda o canal. Antes de começar a falar de tudo que eu quero te falar aqui nessa aula de hoje, eu preciso que você entenda que treinar em casa está dentro de um outro contexto. Exige outra mentalidade, exige muito mais consciência corporal. E quando você entende isso, o treino tem muito mais efeito e mais resultado. Eu vou trazer aqui 2 situações e você vai me dizer se você se reconhece em alguma delas. Pensa aí. A primeira delas é a pessoa que começa empolgada treinando em casa, cheio de vontade, como eu falei lá no início da aula, mas liga lá um vídeo aleatório na internet e então começa a treinar. Em algum momento surge uma dúvida. Será que eu estou fazendo o movimento correto? Será que esse agachamento que eu estou fazendo está certo? Tem alguma coisa que precisa consertar? Que eu comecei a sentir um pouco de dor na lombar e o meu joelho também aqui está incomodando um pouco. Será que eu estou fazendo certo? Uma outra situação é: a pessoa também começa toda empolgada em casa, de repente sente uma dor aqui, uma dor ali, ou então desanima. Ai, cansei, acho que não é para mim esse negócio de treinar em casa não. Na verdade, como eu falei, o problema não é o treino em casa e o problema não é a força de vontade. O problema é a estratégia que você está seguindo. E agora eu vou te falar quais são as 5 coisas que você precisa saber antes de começar a treinar em casa. A primeira coisa, e talvez o erro mais comum, é a pessoa que vai para a academia, está acostumada a treinar na academia, pega o treino da academia exatamente como está lá e quer fazer em casa. A primeira coisa que acontece é a frustração, porque são estímulos diferentes. O foco em casa é dominar o próprio corpo, é trabalhar mais estabilidade, mais consciência corporal. E a gente não trabalha em casa com muito peso, com uma carga muito elevada. Fora isso, o treino que vem para a academia é um treino pensado em máquinas grandes, com pesos altos, uma estrutura de academia mesmo. E por isso a pessoa se frustra. Outra coisa, o treino com peso do próprio corpo é muito mais difícil do que exercício na máquina, porque a máquina ela acaba te guiando de alguma forma. Por exemplo, um leg press. O leg press é aquele aparelho que você deita inclinada para trás, coloca as pernas para cima e vai empurrando com as cargas, as anilhas ao lado. Então a pessoa vai lá e faz o movimento. Simplesmente, ela só vai empurrar a perna. E normalmente eu vejo muito em academia isso, a pessoa fazendo um leg press, por exemplo, mexendo no celular ou conversando com alguém, nem está prestando atenção no que está fazendo. Porque a máquina auxilia muito. Então acaba não tendo muito resultado, porque a pessoa só empurra de qualquer forma, a não ser aquelas pessoas que colocam todas as anilhas no aparelho e fazem também o movimento. Aí precisa um pouco mais de concentração e consciência do que está fazendo.
mas ainda assim, com uma carga elevada, tem pessoas que fazem um movimento curtinho, né? E é o que eu falo, é melhor fazer uma amplitude completa, se você não tem dor e nem limitação, do que fazer um movimento curtinho, a não ser que você quer ganhar força apenas naquela amplitude. Bom, mas voltando aqui, falando em relação ao treino da academia e trazer para casa. Em casa, a gente precisa muito mais de consciência corporal e usar o peso do próprio corpo. Vou contar aqui uma história para vocês. Quando eu dava aula em estúdio de Pilates, hoje eu não dou mais, mas eu trabalhei em estúdio de Pilates por uns 15 anos. No estúdio de Pilates, existem 4 aparelhos no geral, na maioria dos estúdios, né? Que é o Reformer, o Cadillac, o Barrel e a cadeira. E tem também os exercícios do solo que a gente chama de Mat Pilates. Então, o que eu fazia muito com os meus alunos em aula? Cada dia que eles iam, eles faziam aula em um aparelho. Então, passava pelo Cadillac, passava pelo Barrel, pela cadeira, pelo Reformer e também passava pelos exercícios de solo. E acreditem, o mais difícil de todos eles era o solo. Porque no solo, a gente precisa ter muito mais consciência corporal, exige muito mais da musculatura profunda e estabilizadora, principalmente em relação ao abdômen. E tem muita gente com fraqueza de abdominal. Existe uma coisa engraçada também, que eu dava aula em um estúdio que era em cima de um box de CrossFit. Quando eu pegava um aluno ou uma aluna que era do CrossFit para fazer aula comigo no Pilates, nossa, vocês não têm ideia. Não aguentava em relação à flexibilidade, fraqueza de abdominal, porque é diferente a ideia de... Eu fiz CrossFit por 3 anos, né? Então, o tipo de treino do CrossFit é um, o tipo de treino do Pilates é outro. Então, eles sofriam de verdade no Pilates. E aí eu falei, agora você vai lá, desce e fala para todo mundo que você morreu na aula de Pilates. Porque todo mundo fala que o CrossFit é muito mais difícil que o Pilates. Quando, na verdade, são propostas diferentes, né? O ideal é juntar as duas coisas para ninguém se machucar. O treino em casa, ele é muito mais eficiente se você presta atenção nessa consciência corporal, presta atenção no seu abdômen. Por exemplo, em casa, a gente pode fazer um agachamento, a gente pode fazer uma flexão de braço no chão. Eu vou mostrar os exercícios do chão. Pode fazer uma flexão de braço. Pode fazer uma prancha alta, uma prancha baixa. Pode também fazer uma elevação do quadril, uma ponte. Pode fazer uma elevação do quadril, ativando bastante abdômen, bastante glúteo. Subiu e volta. E todos esses movimentos, se eles bem executados com consciência, têm muito mais resultado do que os exercícios que você faz nos aparelhos da academia. Porque, como eu falei, os aparelhos da academia, eles acabam guiando o movimento. E outra coisa também muito importante que a gente pode pensar no treino em casa é usar exercícios funcionais que usam vários grupos musculares ao mesmo tempo. E aí ser mais eficiente e ter mais resultado. Por exemplo, o afundo. O afundo é este movimento aqui, coloco um pé para trás, um pé para frente e faço o agachamento. Obviamente, com a direção do meu olhar para frente. Na academia, talvez, as pessoas usem o afundo apenas como exercício de perna e de glúteo, basicamente. Em casa, a gente pensa muito mais no afundo obviamente, em relação ao trabalho de perna e glúteos, mas não só isso. A gente pensa numa estabilidade de abdômen, numa mobilidade de quadris, no exercício de equilíbrio. Então, ele acaba sendo um exercício muito mais completo. Um outro exercício que a gente pode pensar também é em relação à prancha, que eu mostrei agorinha. A prancha, ela deixa de ser só um exercício de ficar parada. Nossa, eu falo só ficar parada como se fosse só isso, né? Aí fica lá na prancha parada como se fosse fácil, né, Carol? Não, mas o que eu quero dizer é que a prancha, a gente neste movimento ensina o nosso abdômen a sustentar o nosso corpo. Então, por isso que eu falo que vai muito além de só fazer a prancha e ficar parada. Então, quando você pensa em todas essas questões, o treino em casa acaba sendo muito mais eficiente e tendo mais resultado que a academia. A segunda coisa que eu quero te falar em relação ao treino em casa é priorizar a qualidade e não a quantidade. Existe uma crença que diz
que para o treino ter resultado precisa ser longo, precisa ser cansativo, precisa sair do treino exausta ou exausto. E não é bem assim que funciona. Hoje o meu treino funciona numa média de 40 minutos e eu saio tão exausta quanto quem fica na academia por 2 horas. Porque eu faço meu treino com consciência, com uma postura, com amplitude de movimento adequada, com uma respiração adequada. E eu respeito os meus limites, faço dentro das minhas pausas. E quem treina na academia ou em qualquer outro lugar, acaba não prestando atenção nisso tudo, ou perde muito tempo no celular. E acaba fazendo exercícios muito mais na máquina, porque é mais fácil, do que usando a consciência corporal e toda a estrutura que você tem em relação ao seu corpo. Um treino de 20 e 30 minutos, pensando em foco e atenção, tem muito mais resultado do que você fazer, por exemplo, 1 hora no automático. E foi o que eu falei. Por exemplo, na academia tem aquela cadeira extensora. É aquela cadeira que você senta e fica esticando a perna, que tem um rolinho na perna, sabe qual é? Então, eu já vi muita gente fazer 2 coisas em relação a esse movimento. Ou faz de qualquer jeito, não está nem prestando atenção no movimento que está fazendo, está conversando com alguém ou prestando atenção em alguma outra pessoa dentro da academia, ou coloca muita carga só para dizer que é tipo o melhor de todos, ou a melhor de todas que pega muita carga na extensora, né? E aí você senta, você olha, a pessoa tá assim, ó, o quadril tá quase levantando, ela tem que ficar segurando para não sair voando. Já viu isso? Meu, quase todo mundo que eu vejo fazendo extensora com muita carga tá fazendo com a postura errada. Não tá prestando atenção na contração de abdômen, não tá contraindo glúteos, e os glúteos são os principais estabilizadores de quadris e joelhos. Ou seja, a pessoa tá fazendo tudo errado. É muito melhor você fazer um agachamento em casa, tendo toda essa consciência de abdômen e de glúteos. Por isso que eu falo que a qualidade é melhor que a quantidade. Não adianta fazer 20 repetições, pegar uma carga elevada, se você não faz um movimento de forma correta. E quando você começa a priorizar a qualidade e não a quantidade, o treino fica muito mais eficiente. Vamos agora para a nossa terceira coisa que junto com a segunda, que seria a postura e a amplitude de movimento. Vamos aqui pegar o exemplo de 2 pessoas com biotipos semelhantes fazendo exatamente o mesmo treino. A primeira pessoa, vou fazer do lado de cá. A primeira pessoa vai fazer um agachamento com os joelhos para dentro, com o tronco mais para frente. Então faz o agachamento mais ou menos dessa forma. Aqui eu estou, obviamente, exagerando um pouco. O que acontece com essa pessoa? Sobrecarrega a lombar e sobrecarrega os joelhos. O final disso não vai ter resultado e vai ter muita dor e vai acabar se lesionando. Já a segunda pessoa, ela faz o agachamento dessa forma, contraindo abdômen, contraindo glúteos, prestando atenção nesse cinturão de força que é o core, o powerhouse. Resultado? Ela ativa muito mais a perna, muito mais a musculatura de glúteos e abdômen e tem muito mais resultado. Essa é a diferença de treinar com consciência e treinar de qualquer jeito. Uma outra questão também, um outro exercício que eu posso trazer aqui que é muito comum, é o exercício do abdominal e eu vou mostrar para você. A primeira pessoa coloca a mão aqui no pescoço e faz assim, ó. Tudo que ela não está fazendo é trabalhando o abdômen. Ela está trabalhando o pescoço. E aí faz o quê? Gera tensão na cervical, gera tensão na região de trapézios. E no final do treino ela fala, nossa, como meu pescoço está doendo. E no abdômen, ó, não está sentindo absolutamente nada. Já a segunda pessoa, vamos mudar de lado. Ela faz o abdômen desse jeito. Contraindo o abdômen, contraindo glúteos, prestando atenção em todo o cinturão de força. E aí, essa pessoa vai sair com o abdômen o quê? Dolorido. E no pescoço? Ela não vai nem lembrar, porque ela não fez força no pescoço. Ela fez força e se conscientizou no abdômen, nos glúteos. E aí sim, prestou atenção na postura durante o abdominal. E ainda estabilizou mais a coluna lombar. Protegeu a coluna de se machucar. E o que eu costumo dizer é que não existe exercício bom ou exercício ruim. O que existe é a postura que você faz, é a forma como você executa esse exercício. Por isso que a postura e respeitar a sua amplitude de movimento
é sempre muito importante. E não é fazer o que o coleguinha ou a coleguinha está fazendo, não é isso, não é se comparar. É fazer dentro do seu limite. Uma postura errada, ela acaba aumentando o risco de lesão e gerando mais dor. Por isso é tão importante prestar atenção na sua postura e ter mais consciência corporal. Ficar sempre atenta à contração de abdômen, à contração de glúteo, se os ombros estão relaxados, se o meu olhar está na direção do movimento. E é isso. Vamos agora para a quarta coisa que você precisa saber para treinar em casa. E eu estou falando que o descanso também faz parte do treino. E aí vem uma polêmica. Muita gente acha que descansar, repousar, é perder tempo, é não evoluir. Quando na verdade é completamente o contrário. O músculo, ele para crescer, para fortalecer, para evoluir, ele precisa do descanso. Eu costumo dizer para os meus alunos que só existe ganho no repouso. E é assim que o músculo tem resultado. Mas o que acontece? Principalmente esse ano, eu não sei se você participa de algum aplicativo que as pessoas fizeram umas competições entre elas. Juntaram um grupo de amigas ou grupo da família para todo mundo se incentivar no treino, o que eu acho sensacional. Eu mesma fiz com as minhas amigas de escola. Sim, eu ainda tenho as minhas amigas da escola. Somos um grupo de 5 e participamos desse. Alguém montou, na verdade fui eu mesma que montei. Alguém sugeriu e eu montei o grupo. E fizemos esse grupo para incentivar uma outra no treino e porque também estava na modinha. Todo mundo chega para comentar e fala assim: ai, não sei quem está no tal aplicativo, não sei quem faz tal, não sei quem está em qual posição. Enfim, mas a gente fez de uma forma saudável entre a gente para incentivar mesmo quem não estava treinando. Eu já treino todos os dias e respeito o meu dia de descanso, mas nem todo mundo treina. Então isso foi bacana em relação a isso. E aí, muita gente pensou, falou, mas se eu descansar um dia, certeza que fulana vai passar na minha frente. Não posso parar. E aí acaba se machucando. E acaba também não tendo resultado. Então, ainda assim, respeitando o dia de descanso, dá para você competir legal nesse aplicativo. Eu costumo dizer que um treino inteligente, ele usa o descanso como estratégia. Não é regredir, é evoluir com o descanso também. E quando eu falo descanso, eu falo também em relação, não só o descanso ficar um dia sem treinar, mas eu falo também da pausa entre os exercícios. Mas aí depende de um monte de fatores, né? 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto, depende da carga que você está usando, depende do exercício que você está usando e o tipo de série que você está fazendo. Aí é muito particular e já é uma outra questão. Mas são 2 descansos que vale a pena prestar atenção para ter resultados nos treinos, principalmente nos treinos em casa. No dia seu de descanso você pode fazer um yoga, por exemplo, uma meditação, já que você não quer ficar sem fazer nada. E também prestar atenção nas pausas entre os exercícios. Isso também é muito importante para o seu corpo se recuperar, o seu músculo se recuperar e ter potência também para fazer a segunda série ou a terceira série que seja. Agora vamos falar da nossa quinta e última coisa que eu falei para você que era a mais importante. E se você ficou aqui até o final, vai se beneficiar dela e isso vai fazer toda a diferença no seu treino. Eu quero dizer que é a mente que comanda o nosso corpo. E quando eu falo da mente, é respeitar os seus limites, é ouvir o seu corpo, é ser gentil com o seu corpo. Muita gente acaba desistindo de fazer o treino em casa não por questão física, mas por questão de mente mesmo. Por quê? Acaba criando expectativas que não são alcançáveis, acaba se comparando com a outra pessoa, querendo fazer o que a outra pessoa faz sem conseguir, na verdade. Mas é o que eu falo, é em relação ao progresso, é começar aos poucos e ir evoluindo. Quando você se compara com outra pessoa, você acaba se desanimando porque não consegue fazer aquilo de imediato e acaba desistindo de treinar em casa. Quando na verdade você é capaz, é só ir aos poucos. E quando você cria uma coerência entre o treino, o descanso e a sua rotina, a sua mente entende isso de uma forma muito melhor e te traz muito mais resultado. Além disso, existe a conexão mente-músculo que te dá força mental e melhora a execução também dos movimentos, você se concentra mais, presta mais atenção e isso te traz muito mais resultados. Uma questão aqui curiosa que eu vou trazer para você é que depois da pandemia, muita gente usou a corrida como escape, válvula de escape em relação à mente. Muita gente não aguentava mais ficar em casa, né? Então tinha essa questão de vou espairecer, preciso
sair de casa um pouco e foi aí que muita gente começou a correr. Ainda hoje, muita gente que está estressado com o trabalho ou está preocupado com alguma questão familiar, fala, eu vou correr, porque aí eu consigo pensar melhor, consigo raciocinar melhor, e é aí que entra a conexão mente-corpo. Então, quando tudo flui de uma forma unida, de uma forma mais tranquila e fluida, tudo funciona melhor e você acaba tendo mais resultado. Quando você junta essas 5 coisas que eu acabei de te falar, que é entender o contexto onde está o treinamento em casa, priorizar a qualidade, cuidar da sua postura, respeitar o seu descanso e entender o alinhamento da mente com o corpo, o seu treino passa a ter muito mais lógica e com isso muito mais resultado. Você não precisa de perfeição, você precisa de orientação. O treino em casa, ele pode ser simples, sustentável e ter resultado. Basta que você faça com consciência. E se todo esse conteúdo fez sentido para você, curte e compartilha essa aula com quem você acha que também vai se beneficiar com esse assunto. E se você já sabia de todas essas dicas, comenta aqui para mim, eu já sabia ou eu não sabia e eu vou começar a colocar em prática. E a gente se encontra na próxima aula. Muito obrigada pela sua companhia.